Você está prestes a conhecer uma civilização maior que o Egito e a Mesopotâmia juntos, e ela não tem nome de rei nenhum. Imagina isso, milhões de pessoas, ruas em grade perfeita, banheiro com descarga em quase toda a casa, e nem um trono, nem uma estátua de faraó para chamar de dono. Você já viu documentários sobre civilização antiga? Mas essa aqui some do mapa sem deixar história de guerra, sem deixar herói, sem deixar vilão. Só silêncio. E até hoje ninguém consegue te explicar por quê. Agora presta atenção no tamanho disso. Essa civilização cobria mais de 1.200.000 km², uma área comparável a 2 países grandes da Europa somados. E só em Mohenjo-Daro, uma única cidade, existiam quase 700 poços de água pública. 700. Você tem mais chance de achar água numa cidade da Idade do Bronze do que em muita cidade média de hoje. Em 1856, um grupo de trabalhadores britânicos construindo uma ferrovia no Punjab bateu com a pá em tijolos antigos demais para fazerem sentido ali. Eles não pararam para perguntar o que era aquilo. Simplesmente carregaram os tijolos e usaram na obra. Você tá vendo o que aconteceu? Uma cidade inteira, com milhares de anos, virando cascalho para sustentar trilho de trem. Ninguém no local sabia, ou se importava, que aquilo podia ser mais velho que qualquer coisa que eles já tinham escavado. 150 quilômetros de ferrovia foram feitos com os tijolos dessa civilização. Imagina usar as pedras de uma pirâmide para pavimentar uma estrada. Foi exatamente isso que aconteceu ali. Décadas depois, um arqueólogo indiano chamado R.D. Banerjee se recusou a aceitar a versão fácil. Seus superiores britânicos diziam que as ruínas em Mohenjo-Daro eram recentes, sem importância. Banerjee, ajoelhado no pó com um selo de pedra na mão, insistia, aquilo era muito mais antigo do que qualquer um queria admitir. Você precisa entender o que estava em jogo para ele, reputação, carreira, uma teoria inteira contra o sistema que o empregava. Ele não tinha prova completa ainda. Só tinha certeza. Em Harappa, outro arqueólogo indiano, Dayahan Sani, tentava montar um quebra-cabeça que já tinha metade das peças destruídas décadas antes pelos trabalhadores da ferrovia. Cada caco de cerâmica catalogado era uma tentativa de recuperar o que já tinha virado trilho de trem. Em 1922, um arqueólogo britânico chamado John Marshall precisava justificar cada centavo gasto pelo governo colonial em escavações. Ele olhou para uma colina esquecida, sem nome de peso, sem promessa garantida, e decidiu apostar a própria reputação nela. Você imagina o risco: se não achasse nada relevante, a carreira dele acabava ali. Marshall autorizou a escavação formal de Mohenjo-Daro sem saber que estava prestes a virar o nome mais lembrado dessa história inteira. O que apareceu debaixo da terra foi uma cidade planejada, do tamanho combinado do Egito e da Mesopotâmia. Ruas em grade, casas organizadas, sistema de água funcionando. Mas em nenhum canto tinha um palácio. Nenhum templo grandioso. Nenhum túmulo com nome de rei gravado. Você esperava encontrar um trono. Encontrou um mistério do tamanho de um continente. Entra numa casa qualquer em Mohenjo-Daro e você vai encontrar algo que não devia existir há 4.500 anos, um banheiro ligado a um sistema de drenagem. Não é exagero, arqueólogos catalogaram 700 poços públicos espalhados pela cidade. Quase toda a residência tinha acesso a água encanada e escoamento de esgoto. Você está pensando em pirâmide, em múmia, em faraó. Eles estavam pensando em infraestrutura sanitária funcional, numa escala que boa parte do mundo só teria de volta muitos séculos depois. Pensa nisso, cada casa comum já tinha o equivalente a um encanamento moderno, 4.000 anos antes da maioria das cidades ocidentais conseguir oferecer isso aos próprios moradores. Você está comparando uma vila da Idade do Bronze com o seu banheiro de hoje, e ela não perde tanto assim. Agora olha isso. Tijolos de argila em cidades a mais de 1.500 quilômetros de distância seguiam exatamente a mesma proporção, 1:2:4. Sem fábrica central. Sem rei para impor a regra. Sem internet, óbvio, para combinar isso entre povoados tão distantes. Você está tentando entender como uma coordenação dessas acontecia sem alguém no topo mandando.
É tipo um padrão de qualidade industrial, só que na Idade do Bronze, funcionando por consenso, ou por algo que a gente ainda não entendeu direito. As ruas seguiam ângulos retos, quase perfeitos, coisa raríssima para a época. Isso não acontece por acaso. Alguém planejou aquilo antes de construir uma única casa. E esse planejamento se repetia bairro após bairro, como se existisse uma regra que todo mundo seguia sem precisar de ordem nenhuma. Mais de 4.000 selos de estartita foram catalogados, pequenas peças de pedra com escrita e imagens de animais entalhadas. Alguns deles apareceram em sítios da Mesopotâmia, a milhares de quilômetros dali. Repara no que isso revela: comércio de longa distância, funcionando sem avião, sem navio a motor, sem telefone. Era tipo um cartão de visita comercial, carimbado numa rota que atravessava a metade do mundo antigo. Isso não é uma vila isolada. E uma rede. Apesar de tudo isso, banheiro, comércio, urbanismo, escrita, nunca foi encontrado um salão de trono. Nenhum santuário monumental. Nenhuma tumba com o nome de um governante gravado. Isso é estranho, e muito. Toda grande civilização antiga que você conhece tem um rosto de poder esculpido em pedra. Essa não tem nenhum. E alguém, décadas atrás, achou que sabia exatamente o motivo, só que estava errado. 1944, Mortimer Wheeler se agacha sobre ossos espalhados no chão de Mohenjo-Daro, os olhos ainda carregando trincheiras da Segunda Guerra Mundial. Ele tinha acabado de comandar tropas na Europa, e agora olhava para esqueletos de 4.000 anos como quem lê um campo de batalha. A lente que a gente usa para olhar o passado muda tudo o que a gente enxerga nele. Wheeler não via só ossos. Ele via vítimas. E pela primeira vez, depois de décadas de silêncio sobre o fim dessa civilização, alguém prometia uma resposta definitiva para o maior mistério do Vale do Indo. Wheeler declara, sem rodeios, aquilo era prova de um massacre. Guerreiros arianos, vindos do norte, teriam invadido e destruído a civilização do Indo numa violência só. Era uma resposta simples. Era um vilão claro. E era exatamente o que o mundo, cansado de mistérios sem fim, queria ouvir. Por quase 50 anos, essa virou a explicação oficial. Livros escolares na Índia, no Paquistão e no mundo inteiro repetiam a mesma cena: guerreiros arianos varrendo as cidades do Indo. Documentários ilustravam com imagens de guerra. Você provavelmente aprendeu essa versão, se algum professor chegou a mencionar essa civilização. Fazia sentido para um homem que tinha voltado da guerra vendo guerra em tudo. Fazia sentido para um mundo do século XX, acostumado a explicar colapsos por invasão e conquista. Só tinha um problema: quase nenhuma prova concreta sustentava essa história. Vitrines de museus que deveriam guardar espadas, lanças, escudos de guerra, estão vazias. Nenhuma muralha derrubada. Nenhum arsenal em massa. Nenhuma cidade incendiada de ponta a ponta. Para uma guerra que mudou a história de toda uma civilização, faltava a guerra. 2013, bioarqueólogos reabrem as caixas com os mesmos ossos que Wheeler examinou décadas antes, agora com tecnologia que ele nunca teve. Eles trazem microscópios, datação por isótopos, análise forense que consegue distinguir um golpe de guerra de uma queda ou uma doença. Você está prestes a ver uma teoria de 50 anos sendo colocada na mesa de cirurgia. Eles não estão ali para confirmar Wheeler. Estão ali para testar cada centímetro do que ele disse. E o que os ossos guardavam ia virar essa história inteira do avesso. Os resultados chegam devagar, osso por osso. Sim, alguns esqueletos mostram sinais de violência súbita, um golpe, uma fratura que não veio de acidente. Mas o padrão que Wheeler descreveu, de um massacre em massa varrendo a cidade inteira, simplesmente não aparece nos dados. As mortes estão espalhadas, em épocas diferentes, sem o perfil de um ataque coordenado. Você esperava uma guerra e encontra um punhado de tragédias isoladas, séculos separadas. A teoria que sustentou livros escolares por 50 anos estava prestes a ruir na frente de quem a testava. Nos anos 1990 e 2000, a arqueologia formaliza o que os ossos já mostravam: não houve invasão ariana. A hipótese que Wheeler defendeu com tanta confiança sai dos livros de história e entra na lista de teorias descartadas. Sem vilão.
Sem guerra. Sem resposta. E se não foi uma guerra? Climatologistas e geólogos, seguindo o caminho aberto por Gregory Purcell, decidem procurar em outro lugar, não nas armas, mas na Terra. Eles pegam imagens de satélite, amostras de sedimento, núcleos de solo tirados a metros de profundidade. Você já olhou para um mapa de satélite e percebeu uma linha seca cortando o deserto onde antes só podia ter existido um rio? Foi exatamente isso que eles encontraram. E o que esse leito seco contava era mais triste do que qualquer batalha. Por volta de 1900 a.C., o rio Guagar-Akra, que muitos acreditam ser o lendário Sarasvati das escrituras antigas, começa a mudar de curso. Ano após ano, as monções que alimentavam essa região também perdem força, chegando cada vez mais fracas, cada vez mais tarde. Imagine a torneira da sua casa cortando forte devagar, gota por gota, década após década, e ninguém consegue explicar por quê. Para uma civilização que dependia da cheia certa na hora certa para plantar, colher e sobreviver, isso não era um desastre. Era um relógio correndo contra ela. É como uma cidade murchando devagar, casa por casa, porque o rio que a alimentava foi se afastando ao longo de gerações. Ninguém precisou empunhar uma espada. A areia foi entrando pelas portas antes de qualquer exército chegar perto. Essa civilização não morreu de espada. Morreu de sede. Devagar, sem grito, sem incêndio, sem um único rei escrevendo sobre a própria derrota, porque talvez nunca tenha existido um rei para escrever isso. As famílias foram deixando as casas, uma a uma, levando o que cabia nas mãos, seguindo a água que sobrava para outro lugar. Você pediu uma resposta para o que matou o Vale do Indo. Ela chegou. Só que não é a resposta de filme de guerra que a gente costuma esperar. É mais silenciosa do que isso. E, de um jeito estranho, mais real. Tem uma porta que ainda continua trancada nessa história. A escrita do Vale do Indo, identificada desde 1875, tem cerca de 400 sinais diferentes, e nenhum especialista no mundo conseguiu ler uma frase completa até hoje. É como receber uma caixa de cartas de um parente distante, escritas numa língua que ninguém mais fala. Computadores modernos já escanearam selos, tabuletas, símbolos gravados em pedra. Você acha que a tecnologia resolveria isso rapidinho, né? Ela não resolveu. Os sinais continuam mudos, guardando talvez os únicos nomes de reis, deuses ou heróis que essa civilização um dia teve. Mais de 1000 sítios do Vale do Indo já foram mapeados, a maioria vilas pequenas, agrícolas, espalhadas por uma área maior que a Franca e a Alemanha juntas. Você não está diante de uma cidade isolada brilhando sozinha. Está diante de um mundo inteiro, discreto do início ao fim. Você imagina uma rua comum de Mohenjo-Daro, tijolo padronizado, esgoto embutido, casas parecidas lado a lado. Agora coloca ao lado o salão de um palácio egípcio, coberto de ouro e estátuas do faraó. Os dois funcionavam. Os dois alimentavam, abrigavam, organizavam milhares de pessoas. Mas um grita poder em cada parede. O outro nem deixou o nome de quem mandava. Talvez a civilização mais avançada não seja a que constrói o monumento mais alto. Talvez seja a que resolve o problema mais chato, água limpa, esgoto, rua reta, para todo mundo, sem precisar de estátua nenhuma. Você já viu o que aconteceu em 1922? John Marshall apostou o cargo inteiro numa colina esquecida no meio do Sindh, sob pressão de um governo colonial que queria resultado, não ruína. Ele não sabia que estava abrindo a porta para uma cidade sem trono, sem templo gigante, sem nome de rei gravado em lugar nenhum. Marshall passaria o resto da carreira sendo lembrado não pelo tesouro que encontrou, mas pela ausência que essa descoberta revelou ao mundo. E isso, de um jeito quieto, virou o maior legado dele. A civilização mais silenciosa da história antiga deixa a lição mais alta, e ela não é sobre arqueologia. É sobre você. Dá para construir o sistema de esgoto mais avançado do seu tempo. Dá para ter a rua mais bem planejada e o comércio espalhado por 1000 quilômetros. E, mesmo assim, dá para desaparecer,